Opa, boa tarde a todos, tudo bom? Meu microfone estava silenciado. Vamos fazer aqui uma refutação ao Scania, tá? O vídeo da Multiversal Flaviana e do Ave Roma, né? Que são o canal deles. Vamos falar esse texto aqui, né? Que eles trouxeram lá, que é Lucas 1:1. Aí o Scania, ele fez uma tradução própria. Isso não é nada de mal, todos que quiserem fazer sua tradução, vocês podem traduzir tanto do hebraico, tanto do grego, né? Vocês pegam um dicionário aí de vocês e façam a tradução. Vende esses dicionários aí na internet, né? Então vamos lá. Ele traduziu da seguinte forma: considerando que vários tentaram escrever em ordem uma narração a respeito dos assuntos destados que se cumpriram entre nós, né? Ele está querendo impor aí nessa tradução que foi um assunto de Estado, que tem a ver com o Estado romano, né? Que aquilo ali, eles eram espiões, né? No caso aí Lucas, né? Lucas eram espiões e eles estavam tratando com o assunto de Estado. Então vamos lá, perfeito. Mas qual o problema disso? Vocês não podem pegar traduções isoladas. Você não pode pegar tradução isolada. Por que não pode pegar tradução isolada? Vamos lá. Vamos aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Esse é o texto do Scania, tá? Que a gente vai refutar. Ele está pagando R$1.000. Ele falou que vai pagar R$1.000 para quem refutar isso aí. Então vamos lá. Vamos aqui compartilhar outra tela. Eu vou entrar aqui em outra tela, que é a Bíblia interlinear, tá? Eu vou trazer a minha tradução primeiro aqui, tá? Eu também fiz uma tradução. Vamos lá. Primeiro, você não pode pegar versículo isolado. Ele quis pegar um versículo do livro de Lucas, isolar esse versículo. Os 4 primeiros versículos já nos mostram alguma coisa. Olha lá. Olha a minha tradução. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Lucas, o Evangelho de Lucas, ele foi o terceiro a entrar na ordem. Lucas, ele foi bem depois dos apóstolos, ele era médico, tá? Ele tinha um certo gabarito para ele poder montar, né? Ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas, como ele montou o Atos dos Apóstolos. Então, para ele ser escolhido por Paulo e por Pedro, principalmente, porque Pedro que ficou responsável pelo ministério dos apóstolos, pós a ascensão do Messias, ele tinha dá para ver que ele tinha uma importância, assim, no sentido de conhecimento, tá? Porque se você receber para refutar o Velho Testamento, né, para entregarem um livro que falasse explicadinho, ele recebeu essa meta. Aí vamos continuar. Segundo, nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Paulo diz a mesma coisa, que nós temos que ser ministros do evangelho, nós temos que ministrar aquele conhecimento que foi entregue pelo nosso Messias. Então ele tá sendo coerente aqui, tá? Ele está recebendo numa hierarquia primeiro dos apóstolos e depois pelo nosso Messias. Foi transmitido assim, as palavras do Messias, depois os apóstolos e depois essa galera que veio depois. Lucas, Marcos, Paulo, todos eles vieram depois. É como se fosse uma terceira hierarquia, tá? Dos 12, aí depois vieram os outros. Os outros foram se agregando e chegou aí. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. Isso aqui é muito importante, porque Teófilo, ele é um sumo sacerdote, filho de Anás. Ele ascendeu ao sumo sacerdócio em 37 depois de Cristo. Tem aqui, ó. Eu até botei uma nota aqui. Teófilo ben Anás,
foi filho de Anás, sogro de Caifás, seu pai foi sumo sacerdote e tinha grande influência em Jerusalém. Teófilo ascendeu a sumo sacerdote em 37 DC e entregou o cargo em 42 DC. Então, vocês terem uma noção, Lucas começou a montar esse evangelho entre 37 e 42 depois de Cristo, porque ele ia até o templo, conversava com o sumo sacerdote para obter informações. Porque se os apóstolos fossem lá no templo, eles eram mal vistos. Porque os apóstolos estavam prometendo a derrubada do templo. Era o que mais era falado por eles. E eles tentavam converter os judeus para fora do judaísmo, justamente porque eles iam defender aquele templo até a morte. E foi o que aconteceu. Em 70 veio lá os romanos e destruiu eles. Porque eles ficavam fazendo, os zelotes. Nós tínhamos ali os zelotes, junto com os fariseus e o sumo sacerdote, eles estavam planejando atacar Roma nessa época. Por isso que alguns livros de história diz que foi uma revolta contra Roma, por causa dos impostos. O pessoal do templo não aceitava ser o César como Quírios, como senhor deles. E quem tem que pagar ao senhor o imposto é quem é o senhor que está mandando na época. Se vocês pegarem aí em 39 a.C., Roma dominou Israel. Então aqui já começa pegando esse texto aí do Scania, ele querendo jogar no colo de Roma, só que não, Roma não estava nem aí para Israel. Roma via eles como baderneiro, pessoal que não queria, o único povo que não queria pagar imposto da época. O Israel era o único povo que não queria pagar. O povo de Israel pagava imposto, os comerciantes de Israel pagavam imposto, só que as sinagogas, Roma estava cheio de sinagoga naquela época. Se vocês pegarem a sinagoga lá dentro de Roma tinha uma sinagoga, que é a mais antiga. Deixa eu ver o que eu acho aqui, a sinagoga de Roma. O nome, para vocês procurarem. Olha lá. Grande Sinagoga de Roma, que também era conhecida como Templo Maggiore de Roma. Então, e ela foi construída 20 antes de Cristo. O Estado romano, eles aceitavam templo de Diana, aceitava sinagoga em Roma inteira. Eles eram um Estado democrático. Eles aceitavam todo tipo de... É como você hoje no Brasil. Pode qualquer professar sua fé. Era constitucional no Estado de Roma todos professarem sua fé. Tinha templo de Júpiter, tinha templo de Mitra, tinha sinagogas, tinha templo de Diana, tinha tudo lá. Estava lotado de religião lá dentro. Só que agora muda a chave. Se fosse o contrário, se fosse Israel que tivesse dominado tudo, só pode ter um Deus. Só pode ter uma fé. Roma era democrático. Então, vou continuar aqui, o texto de Lucas. Por sua ordem, havendo já me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Perfeito. Ele estava lá no templo. Porque, por exemplo, pode pegar lá a genealogia de Jesus, ele teve que ir no Sinédrio pegar lá o texto, né? Pegar aquele documento e passar para cá. Aquilo ali estava dentro do Sinédrio, a genealogia do Messias, pelo filho de José. Porque o José, ele foi e aceitou Jesus como filho. Ele teve que ir lá no cartório, lá no Sinédrio, passar pro filho. Porque se ele chegasse lá e falasse que era no mundo, que é o testamento do nosso pai, o pai de Jesus. Para que conheças a certeza das coisas que já estejas informado. Então, Lucas, ele quis fazer um livro para um evangelho, o terceiro evangelho, para ser um contraponto, como prova. Porque se só existisse o evangelho de João e o evangelho de Mateus, passaram anos e foram aparecendo novas informações. Essas informações foram pipocando, né? De palavras do Messias que não foi colocada, de um acontecimento que foi colocado, e ele foi juntando e montou o Evangelho de Lucas. Perfeito. Então, esses 4 versículos aqui já acabam com eles. Com
com Scania, tá? Com essa teoria flaviana. Mas vamos lá. Vamos pegar no grego agora, tá? Eu vou entrar aqui numa Bíblia interlinear. Deixa eu abrir aí a tela. Eu estou na Bíblia interlinear. Lucas 1, tá? Esse aqui, ela vem com uma tradução, tá? Ela vem com o próprio dicionário. Eu vou pegar as palavras aqui, ó, uma por uma. A primeira aqui, ó. Epeideter, visto que, não se bate, visto que, tendo, são palavras que elas estão, né? Segunda palavra, muitos, isso aqui significa muitos, polis, do grego. Numeroso muito grande, ou muitos. Visto que muitos. Vamos para a terceira palavra. Essa aqui. Colocaram a mão, procuraram fazer algo, se agilizaram. Muitos que empreenderam, né? Que meteram a mão para montar uma narração lá. Que empreenderam. Aí essa palavra que é narração ou narrativa. Aqui. Diegeses, narração narrativa. Para montar uma narrativa. Perfeito. Coordenadas. Cadê? Uma narrativa. Qual é a próxima palavra? Peri. Peri significa a respeito, coordenante do interesse, em torno, junto a. Sim, coordenada pode ser também. Coordenada. 2. Aí eles metem Estado Romano. Só que o termo aqui, ó. Não, não é esse aqui não. É a próxima palavra. Aqui, ó. Aquilo é pragma. Essa palavra pragma, eles quiseram falar, né, que é assunto de Estado. Porque em algumas traduções está uma palavra aqui que é essa aqui, ó. Essa grandona aqui, ó. Que é plenófero. Encher, preencher, fazer algo, seja percebido cheio, pleno, completo. Levar a cabo o ministério em toda parte. Levar até o fim, executar. Convencer, ter convicção. Então, fato ou ter convicção não tem nada. Ele enxertou. O que acontece? Esses tradutores, para eles passar uma ideia, né? Que no caso eles defendem que Roma criou o evangelho, eles fazem enxertos em textos e não pegam o contexto. Porque se pegar um versículo de qualquer texto, eu posso criar um universo, eu posso criar um multiverso. É o que eles criam. Eles criam um multiverso, né, dentro das escrituras, e se você pegar no grego, né, não convém, porque não tem a palavra não bate ali com o texto. Aonde que eu vou meter aqui Império Romano, nesse texto? Você está falando que ele estava montando esse livro, né, uma introdução, ele estava montando esse livro para empreender sobre os fatos que já foram postos por Mateus e João, que foram os dois primeiros evangelhos. Se aquilo ali foi... os dois evangelhos ali do começo ali da pregação deles, eram apenas esses dois, e tinha coisa que estava fora do evangelho que estava sendo divulgada, ele teve que fazer um novo evangelho para, tipo, uma segunda edição. Lucas recebeu essa missão de Pedro para montar essa parte aí. E depois veio Marcos. Marcos foi tipo acabamento, tá? O Marcos montou o último evangelho como acabamento, porque teve coisas ali que tinha que entrar e não entraram. Estão entendendo? Então, vamos continuar aqui. Eu vou botar vou falar um pouco de Anás, tá? Para provar que ele estava falando com o filho de Anás. Isso aqui, ó, é um texto, tá? Sobre Anás, da Wikipédia. Olha lá, os filhos dele. Ele teve, olha lá, Flávio Joséfo documentou, tá? Sobre os filhos desse sumo sacerdote. Olha lá, Anás Ben Sete teve
Joséfo ben Caifás, Jonatas ben Anás, Teófilo ben Anás, Matias ben Anás e Anás ben Anás, que é o filho mais jovem dos 5 irmãos. Então, claramente ali no texto de Lucas, ele está falando desse Teófilo ben Anás, que ele ascendeu ao sumo sacerdócio de 37 até 41. Tá? Isso está no livro de Joséfo, é um livro histórico. Você querer tirar as frases do Joséfo da história, dos anais da história, é um negacionismo. Tá? Porque ele fala de Jesus ali e fala da guerra dos judeus, né? Ele foi um documentarista. Não pode tirar os livros dele da história. É negacionismo e é falácia. Então vamos continuar aqui. Agora, vamos ver o que o pessoal da época falava sobre Roma, tá? Eu vou trazer aqui, esse aqui é Estrebão ou Estrabo, tá? Foi um historiador, geógrafo e filósofo grego. Foi o autor da monumental Geografia, um tratado de 17... Ele escreveu um livro chamado Geografia, tá? É um livro que é super conceituado pelos historiadores, que é o livro que mais documenta aquela época. É um tratado que ele escreveu, 17 livros. Naquela época, ele era a maior referência científica desse assunto. Estrebão da Turquia. Olha lá, 17 livros contendo a história e descrição de polos e local de todo mundo que lhe era conhecido à época de 66 a.C. Ele começou a escrever nessa época. Ele tem todo um tratado ali que ele formulou, e aquilo ali é referência mundial, 63 a 64 a.C. Tá? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Opa, Calango, tá por aí? Tô acompanhando aqui. Ah, tá. É porque tô no outro computador aqui, eu não vi a tela. Eu tô com 2 computadores ligados. Beleza, pode continuar, mandei nos grupos aqui o link pra galera acompanhar aí. Beleza. Então vamos lá. Esse Estrebão aí, ele é o principal geógrafo da época, tá? Ele escreveu esse livro. Vocês estudem, peguem esse livro. Eu tô lendo esse livro, é muito bom. Leiam esse livro chamado Geografia de Estrébão. Então vamos continuar aqui. Olha o que ele fala dos romanos. Porque o pessoal quer falar que romano era um grupo ruim, o pessoal que era meio esquisito, né? Que é o lado errado da história. Isso aqui, ó, é a estrada romana. Naquela época, olha só o que os romanos produziram de estrada naquela época. Tudo isso aqui em vermelho, eles eram os romanos, eles eram especialistas em montar estradas e pontes. Porque era muito difícil a locomoção naquela época. E os romanos, eles pensaram, pô, para a gente melhorar o mundo, né, a gente tem que construir estradas e pontes. Coisa que Israel nunca se preocupou em fazer. Israel só pensa em tirar dinheiro do povo com templo de pedra. A única coisa que eles fazem é templo de pedra e dízimo. Isso é o legado deles para o mundo, tá? Olha o que Estrebão falou do... Estrebão, ó, em seu livro, livro 3, página 8. Os gregos pensavam ter acertado na fundação das cidades, ao procurar a beleza do sítio. Os gregos, naquela época, eram considerados mais inteligentes, tá, pessoal? Porque eles tinham os melhores filósofos, eles tinham os melhores estudiosos. A ideia deles, que era eles cuidar bem da fundação e a beleza dos lugares, que era uma posição forte, portos, uma região fértil. Olha quem falou do romano. Os romanos preocuparam-se mais com o que os gregos tinham negligenciado: construção de estradas, abastecimento de água, esgotos capazes de evacuar para o Tibre a imundície da cidade. Os romanos foram os primeiros a construir aquedutos, tá? Fazer um sistema de esgoto que nenhum reino já tinha se preocupado com isso, até os gregos, que eram referência na época, que eles estavam montando, né? Eles tinham uma arquitetura assim forte na época, eles pensavam muito na beleza, só que eles estavam negligenciando estradas, abastecimento de água para o povo, né? Através do encanamento, esgotos capazes de evacuar para o Tibre a imundície da cidade. Ou seja, dá para ver que os romanos
tinham coração bom pro povo. Eles se preocupavam com o povo. Totalmente diferente de Israel, que nunca aquele povo se preocupou com o próprio povo. Eles tacavam até maldição no povo para eles não enxergar que eles estavam fazendo maldade contra os reinos. Porque o reino de Israel ele matava, roubava e destruía quem pensasse contra eles. É o que está acontecendo hoje lá em Gaza. E foi o que Lula falou muito bem. Eu não tenho político de estimação, pessoal, mas o Lula falou uma coisa muito certa. Eles estão fazendo tudo errado lá. Eles estão matando aquele povo. E o que o Jesus falou o seguinte, eles matam, roubam e destroem sempre. E eles não vão mudar, eles vão continuar matando aquele povo porque eles querem construir Israel, parece que aquele povo são ratos, tá? Eu vi um vídeo de um rapaz lá, um soldado israelita, que ele entrou numa casa só porque tinha PlayStation 4, ele falou, como é que pode esse povo ter PlayStation 4? Não, aí quebrou o PlayStation 4 do menino. Que coração é esse? Aí chegou um cara daquela época e fala o seguinte, olha o que o outro falou, nesse mesmo texto aqui. Olha lá, Hélio Aristides fez um elogio a Roma, no seu livro. Homero disse, terra comum para todos. Olha o pensamento do romano, de um romano. Terra comum para todos. E vós tendes feito com que isso seja verdade. Percorrestes e registastes a terra de todo mundo civilizado, estendeste sobre os rios todas as espécies de pontes e cortastes estradas das montanhas e enchestes as estéreis áreas com posto de correios. Habituaste todas as regiões a ter um determinado ordeiro modo de vida. Olha como os romanos criaram. Uma coisa que eu vou falar uma época aí sobre Correios. Eles implementaram os Correios e deu divulgação das pessoas se comunicarem. Eles pensavam no povo romano. Só que é um lobby israelita que fala o tempo todo mal de Roma, 24 horas falando mal de Roma, que eles só ficam fazendo sexo. Você liga a Netflix, por exemplo, e vê aquelas séries na Netflix, é uma mentira que aquele povo só pensava em sexo. Não. Aquele povo pensava no povo e construía correios, estradas, pontes, tribunais justos, que só acontecia em Roma. Se você pegar o Sinédrio israelense, você só tem um lado, só tem uma acusação. Já lá no tribunal romano tinha acusação e defesa. Se um ladrão for acusado de roubar, ele não era apedrejado. Ele tinha direito de ser acusado e ter a defesa para se defender. Pode ser também ser mentira. Porque o que acontecia mais em Israel era mentira. 2 pessoas acusavam a pessoa de roubar e ele era apedrejado, ele não podia nem se defender. Israel é o mal do mundo, com aquele sistema de templo de pedra, aquele sinédrio deles lá, que manda apedrejar por tudo, e o sacerdócio que eles pensam que eles são donos do mundo, né, os levitas. Os levitas, eles se acham que eles são os escolhidos de Deus. Olha o que um rapaz aqui falou. Olha o que um rapaz aqui falou. Hélio Aristides, ele está defendendo Roma, uma pessoa da época, e falando coisas boas, como posto de correio. Realmente, eles criaram os postos de correio. Calango, tem algo para falar sobre isso? Não, eu tô mais acompanhando mesmo aqui esse teu estudo. Eu tô achando interessante. Isso eles não mostram, Calango. Eles não mostram essas coisas. Pessoas que falam bem de Roma, né? Pessoas que falam bem de Roma e só ficam defendendo Israel. Aí chega o pessoal lá, eu vi um vídeo hoje que eles mataram 100 palestinos a tiros porque estavam pedindo comida e água. Lá no UOL, você pode botar aí no UOL. Eu acho que é de hoje esse vídeo. Bota no UOL aí depois e vê sobre isso. Não, aí uma coisa que eu vejo ali que acontece nessa guerra é que quando morre um cara do Hamas, morre uns 50 que não tem nada a ver com isso. Vai criança, vai mulher no meio, vai... E ninguém divulga, ninguém fala sobre isso, né? Porque tem população de bem ali, tem população de bem no meio ali, cara. O que estão fazendo ali, eu também não concordo, não. Perfeito, Calango. E outra coisa, aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, quando teve incursão nas favelas, né, que eles chamam o exército, eles não matam quase ninguém. É um negócio assim sinistro. Eles entram com bope, eles levam os bandidos tudo preso e morrem 2 civis aqui no Rio de Janeiro. É muito mais coordenada do que eles estão fazendo lá. Eles estão fazendo lá no genocídio, eles não estão nem aí, se mata palestino, se mata não sei o quê. Teve uma guerra aqui que foi no Alemão. Caraca, o Calango, o alemão é enorme.
É um complexo de favelas enorme. E só morreu uma pessoa civil. E por que lá, que eles são os bem treinados, né, soldados bem treinados, por que lá eles matam geral? São 30 mil mulheres e crianças que morreram, de 50 mil. Mais civil do que terrorista, tá entendendo? Isso aí eu concordo muito, porque tá morrendo mais civil, criança, mulher. Eu vi até que o povo tá se refugiando dentro dos templos lá, e eles estão bombardeando a igreja, estão bombardeando tudo, cara, matando todo mundo. Aí já é loucura, né? Isso aí já é uma coisa que eu não concordo, não. É porque tá no livro deles, que no livro deles eles falam o seguinte, porque eles são uma descendência de Satanás, né? Eles são amalequitas, né? Esse pessoal que descende de amalequitas, são Satanás, tem que tá lá em 1 Samuel 15, tem que matar criança de colo, tem que matar homem, mulher, todo mundo, eles têm que levar todo mundo. Porque se sobrar um, essa pessoa vai na cabeça deles, tá? Olha, o Ed chegou aí. Sobe aí, Ed. Opa, Ed, sobe aí, pra falar sobre o assunto. Que o Scania, eu tô reagindo, me pediram para reagir, que o Scania deu um texto lá, falou que o Lucas era um espião romano. Aí eu tô aqui mostrando pro pessoal da Flaviana, que eu vi os vídeos dele, eles falam mal falam mal de Roma, só que se você pegar textos aí de Roma, todo mundo falando bem de Roma, nos textos históricos. Estão entendendo? Mas pode subir para falar aqui com a gente. Que o Ed, se for falar de Israel, ele sabe muito mais passagens que mostram ele matando naquela época lá. Então vamos lá. Olha o que eu trouxe aqui mais. Isso aqui é um Wikipedia, tá, galera? Falando sobre as estradas romanas. Que as estradas romanas, a rede, é uma bênção pro mundo, tá? Vocês podem pesquisar. Olha essa aqui, eu acho que isso aí é da Rota da Seda, né, Jogói? Quem sabe também muito disso aí é o Ed mesmo. Também. Olha aqui, Rua de Pompeia. Olha só, tá vendo aí na tela, o Calango? E naquela época já era uma coisa legal, né? Desenvolvida, olha só. 2000 anos, isso aqui parece estar novo, tá vendo? Isso parece que foi construído 10 anos atrás. Foi uma das primeiras, tá? Estradas que eles fizeram. Por que os romanos tinham uma estrada tão boa? Porque eles misturavam pedra vulcânica. Até hoje não se consegue reproduzir essa tecnologia, porque eles acham caros, os empresários, né? Porque aqui naquela época eles não achavam caros. Eles levavam o romano lá no vulcão, pegavam e montavam isso aí, porque eles não estavam pensando em dinheiro. Eles não reconstroem hoje porque isso para eles é caro. Eles não conseguem manter isso aí, porque o povo hoje só pensa em dinheiro, né? Porque naquela época eles conseguiam. Eles mandavam uma equipe lá o tempo todo buscar pedra vulcânica e misturava com cimento e fazia isso aí. Por isso que dura tanto tempo. Então vamos lá. Outro texto aqui. Eu vou trazer agora as 7 maravilhas do mundo. Olha lá. Eu acho engraçado que o pessoal fala tão bem de Israel, só que não tem uma maravilha do mundo de Israel. Olha lá, nós temos a pirâmide de Gizé, nós temos o mausoléu de Halicarnasso, nós temos o templo de Diana, nós temos a estátua de Zeus, nós temos o Colosso de Rhodes, nós temos o farol de Alexandria, nós temos o jardim suspenso da Babilônia. É tudo maravilha gentia. Se vocês pegarem qualquer coisa dos judeus e tentar botar como maravilha, não vai. Porque que eles têm o Velho Testamento, é a pior coisa do mundo, que é o Velho Testamento. Se você pegar, eu não consigo ver uma obra boa naquele Velho Testamento. É circuncisão, é você guardar o sábado, é você templo de pedra, é você pedir dinheiro dos pobres, com dízimo, é tudo. É mandar fazer guerra com os outros povos. Tudo de ruim. É falar que tem um povo que é do diabo. Se você não for dentro da igreja, os desigrejados são do diabo, os ateus são do diabo. Todo mundo que pensa diferente deles é do diabo. Tudo está naquele livro. E você pega as maravilhas do mundo, não tem uma israelita. Você tinha que botar as piores coisas do mundo. Aí vai aparecer a Torá dos judeus, vai aparecer o templo de pedra dos judeus, o dízimo dos judeus. As 7 piores coisas do mundo vai botar os judeus, coisas dos judeus. E vamos continuar. Olha as 7 maravilhas novas, as recentes, as modernas. Também não tem nada deles. Era para ter, se eles são um povo de Deus,
Não é o Calango? Tinha que ter alguma coisa deles, né? É estranho, né? Olha lá, Cristo Redentor do Brasil, Machu Picchu do Peru, México com Chichen Itza, Coliseu da Itália, ruínas de Petra da Jordânia, Taj Mahal da Índia e Grande Muralha da China. São as maravilhas modernas. E não tem nada deles. Eles só trouxeram para esse mundo obras ruins. E ninguém. Aí chegou a galera aí na internet, o povo de Deus. O que povo de Deus? O Messias falou: vós tendes por pai o diabo. Ele não estava lá no tribunal romano. Ele não estava lá no debate grego. Ele não estava na biblioteca de Alexandria. Ele estava dentro do templo de Jerusalém. Ele estava com milhares de judeus na frente dele. Ele falou isso em João 8. Vós tendes por pai o diabo. O único povo que ele falou isso, que o pai deles é o diabo, ele não estava na China lá em Efésios. Ele não estava nas Américas, ele não estava na Austrália. Ele estava dentro de Israel, no templo de Israel. Deixa eu botar aqui, João 8. Cara, é tipo assim, é uma brincadeira pegar esse pessoal da... Você conhecia o Calango, o pessoal da Multiversal? Não conheço, não. Então, o pessoal da Multiversal, eles falam que o Messias, ele é um romano, ele foi um espião romano, ele veio para humilhar Israel, né? Ele veio para destruir Israel e vai mostrando lá, vai provando. Aí eles pegaram um texto de Lucas 1. Mas em que eles estão falando isso? Porque eles já perceberam que uma coisa eles concordam com a gente. Eles falam que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo de Jesus. Só que eles seguem mais ou menos o ateísmo, que eles fecham com vários ateus e falam assim para os ateus, que Jesus era romano e ele foi uma criação humana. Tá entendendo? Aí ele veio, esses romanos, eles tinham a mania de humilhar Israel, eles tratavam o romano como lixo. Só que não, os romanos não estavam nem aí para Israel, eles estavam preocupados em fazer ponte, fazer estrada, fazer correio, fazer tribunal. E eles achavam, o que eles achavam assim dos israelitas? Eles achavam um povo teocrata, um povo que não aceitava a democracia, é mais ou menos o que está acontecendo hoje no Brasil. Eles estão, você viu o Bolsonaro lá levantando bandeira de Israel? Eles querem transformar o Brasil num país teocrata, como era Israel na época, mandando apedrejar, com o sinédrio, com o tribunal, que só aceita o lado deles, que o levita manda, tem um grupo de pessoas que é o sacerdócio, só aceita o que os levitas mandam. Aí eles falam que os romanos, eles mandaram um espião, olha só a maluquice, para que eles iam mandar um espião em Israel para humilhar o livro deles? Na cabeça deles é isso. Jesus veio para humilhar a Torá, né? Ele veio para humilhar a Torá e botar no mundo que Roma é homogênica. Só que Roma não estava preocupada com ser homogênica. Roma estava preocupada em divulgar o teu correio, as tuas estradas. E eles foram ganhando o povo. Porque, por exemplo, muita gente... Teve alguns que foi por guerra, sim. Eles conquistaram. Só que teve muitas que já aceitaram esse clube de vantagens de Roma e se anexaram a Roma. Tá entendendo? Foi uma ou duas guerras que ocorreram. Porque Roma tinha que conquistar também, porque os caras queriam guerrar com Roma. E tinha que conquistar, como foi Israel. Israel foi conquistada por Roma. Só que eles estão dizendo que eles pegaram Jesus, Paulo, Jesus, esse pessoal, Marcos, Lucas, eles eram todos soldados romanos, eles entraram dentro de Israel e foram subvertendo a população com essa doutrina. Esse é o pensamento deles, tá entendendo? Eu entendi. Mas aí não tem muito fundamento, né? Porque se isso fosse uma verdade, outras religiões também afirmam a existência do Messias, né? Perfeito. E gostam. O próprio Alcorão tem passagens que falam sobre o Messias, né? Alcorão, todas as religiões falam bem de Jesus. Mesmo não aceitando como filho de Deus, se você for no budismo, se você for no hinduísmo, se você for no islamismo e falar de Jesus, eles vão falar bem dele. A única que humilha o Messias é a Torá, é os judeus.
todas as outras aceitam Jesus, mesmo não aceitando como Salvador. O Ed chegou aí. Boa tarde, Ed. Opa, Ed. Pode falar, Ed. Fala, pessoal. Boa tarde. Tô mais ouvindo vocês aí. O Jogói tá perfeito. Entendeu? Como que Roma vai colocar membros que são contra a própria Roma? Porque as palavras do Messias é contra Roma. Não tem nada em favor de Roma as palavras do Messias. E na hora do pega para capar ali, mata ou não mata, eles iriam proteger, né? É claro, ia fazer de tudo para puxar a sardinha para o lado romano. E não foi isso que o Messias falou. Quem que é essa imagem aí? Um ladrão, né, Ed? Tipo, aquele dinheiro de Roma não valia nada para ele. O dinheiro é a imagem de Nero? Dá para ele que é dele, ele que fez. Para mim não vale nada. E dá a Deus o que é de Deus. Tá entendendo? O que um dinheiro colombiano vale para o brasileiro? Mas se você não for na Colômbia, ele não vale nada para você. É isso que ele quis dizer, entendeu? E como que Roma passou a sair do Estado, depois passou para a religiosidade, para dominar o mundo, né? É o que, bem dizer, eles fazem hoje. Se o Messias destruiu o templo e falou para nós sairmos do templo, como está em João 10. Sai dela, povo meu. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, sairá. Então, como que isso pode acontecer? Que ele é a favor de Roma, ele é a favor da religiosidade. Ele dá um tiro no próprio pé de Roma, entendeu? Então, não condiz com as mensagens que o Messias veio nos passar, e Paulo também, para nós sairmos do paradigma de homens. Então, vou estar ouvindo vocês aí, mas bem dizer, é assim, entendeu? E por isso que Roma, como que Roma colocou eles lá e depois perseguiu e matou a todos? E todos, ainda que ouvissem falar da mensagem do Messias, as originais, o que tem pra gente são fragmentos, entendeu? Era bem pior, tá? Para eles odiarem tanto, para eles caçar todos eles, e Roma fez parte nisso também, porque Roma perseguia os da seita nazarena. Primeiro os judeus perseguiram, depois Roma. Se perseguiam é porque eles não deixaram boas mensagens para os princípios romanos. Isso é óbvio, é raciocínio lógico, entendeu? Mas pode ficar à vontade aí, estou acompanhando vocês aqui. Eu acho que o Jogói caiu. Voltei, tô aqui. Deu uma caída aqui. Pode continuar, Ed. Já falei o que eu tinha que falar. Ela caiu. Eu queria que tu mostrasse aquela Wikipédia ali pro Ed, pra gente ver a opinião dele, hein? Das pontes. Tá. Roma chegava até fazer águas subirem com a sua engenharia. No History tem bastante estudos, né, relacionados a isso. Roma era mestres na engenharia. Até como é que chama ali? Tem o Coliseu de Roma, tem o Panteão Romano, tem até essas telhas que eles falam, telhas romanas, é derivado de Roma, entendeu? Veio de Roma. E também tem um nome, que as estruturas romanas, elas fazem um arco. Aqueles arcos romanos, até mesmo na cúpula, né, do Panteão, tudo tal,
engenharia romana aquilo lá, tá? O Ed, outra coisa que eu acredito assim que teve muita influência de Roma foi a questão das escrituras, porque durante muitos e muitos anos eles preservaram as escrituras, né? Porque senão o outro povo iria querer destruir as cartas de Paulo, né, Lucas, para não chegar Assim, 2000 anos depois. No começo, Roma, eles queimavam as originais, no começo, tá? Queimaram quase que todas as originais e perseguiam a verdade. Aí depois eles mantiveram em oculto de todos por 500 anos. Eles falavam, só que eles não mostravam, entendeu? Eles não mostravam, então as pessoas tinham que acreditar no que eles falavam. Mas isso só depois de 300, entendeu? Antes de 300 era só perseguição. Que foi a Igreja Católica, né? As mensagens do Evangelho era só perseguição. Então a mensagem é esta. Roma sempre no começo perseguiu. Depois eles viram, se você, tem um túnel que é de 1.500 quilômetros que quase liga Roma a Jerusalém. Quase liga. É um túnel que é por debaixo da terra, né? Então eu tenho até o site disso tudo, entendeu? Então as pessoas têm que entender, tem até aí estudos, né, por outras partes, por outros meios, que dizem que o próprio Vaticano foi criado pelos Nariga. O próprio clero, né, do Vaticano estava infiltrado de narigas ali. Então, por isso que eles passaram a fazer isso, entendeu? Porque Roma, querendo ou não, ela conquistou um império maior do que eles mesmos tinham. E sem briga nenhuma. Só roubando o dinheiro das pessoas, pela fé. É isso que Roma é hoje. Tem trilhões, tem o próprio banco, investe em tudo que é logística de guerra e também até em indústrias de pílulas de aborto. Qualquer um pode buscar essas fontes aí. Eles dizem que pararam, vocês acreditam? Eu não acredito. O banco é deles, não tem como nós sabermos aonde que eles estão investindo o dinheiro deles. Então é isso que as pessoas têm que entender, que pelo que o irmão Jogói estava falando aí, né, a respeito aí o pessoal da Flaviana lá, falar que Roma criou o Messias, ué, como que eu vou criar um sujeito com uma tese que é contra os meus princípios? Porque o Messias foi contra Roma também. O Messias não foi a favor de Roma. Tem alguns trechos que o Messias fala bem de centurião romana, tudo tal, mas só para denigrir a imagem dos israelitas. Apenas isto. Apenas isto. Falar que ele puxou, que ele constituiu papas, rabis, pastores, imagina. Até Roma é contra as palavras do Messias, quando o Messias fala que não é para ter pai aqui na terra. A própria Roma diz que Papa é o pai de todos, está sendo contra a própria palavra do Messias. Ed, vou passar uma bomba aí para vocês. Uma bomba aí no vídeo. Presta atenção. Pode falar, pode mostrar. Então, hoje, é por isso que o judaísmo, eu pedi ao Francis para depois passar a mensagem do rabino, é por isso que o judaísmo rabínico, os integrantes, os rabinos do judaísmo, dos judeus ortodoxos, esses que conservam tradições milenares, eles, e foi lá na sinagoga que eu
conheci o conceito flaviano, não foi através do Atwell diretamente, não. O Atwell, ele refinou, mas foi na sinagoga que eu desconfiei, que eu ouvi os rabinos falando sobre quem era o Jesus romano, o Messias romano. Foi lá, não foi com o Atwell, não. Então, o que nós falamos aqui, muito longe está de ser uma teoria da conspiração, porque não somente judeus que falam aramaico, que estudam os detalhes da Bíblia hebraica, que tem só, a Jogói, língua hebraica tem como jeito sua de parar língua aí? nativa. Tem jeito de parar aí? O que ele está falando é verdadeiro. Agora fala para ele mostrar para esse rabino para mim aí se o Deus de Roma é maior do que o Deus dos judeus. Fala para ele. Porque na hora que ele cita rabinos falando isso tudo, porque na própria Torá imunda diz que eles teriam aquela terra eternamente. E que jamais sairiam de lá, nunca mais sairiam de lá. E jamais estariam debaixo dos pés dos gentios novamente. E jamais seriam envergonhados novamente. Então ele tem que explicar, porque se for assim, nós estamos no caminho certo. Porque uma divindade humilhou a outra. Entendeu? Então, na hora que eles dão esses argumentos aí, eles têm que ir a fundo nas argumentatividades que ele tem. Porque se Roma, se os papas de Roma, se pessoas normais foram lá e escreveram um livro e montaram uma tese que arruinou o judaísmo e colocou o judaísmo em frangalhos e humilhou os judeus na face da terra, o Deus dos judeus é um moleque. O Deus dos judeus é um vigarista, é um vagabundo. Que onde está escrito isso na Torá imunda? Que viria um gentio aí tudo e explodiria com eles da face da terra. Ele tem que explicar essa história aí, tá mal contada? Entendeu? Então ele tem que explicar essa historinha aí pra gente. E essa história ele não vai explicar. Porque ele não vai conseguir explicar. O problema é esse. Aonde está escrito isso na Torá imunda? Então eles montam essas teses deles aí, essas narrativas aí, entendeu? E todas elas são derrubadas facilmente. Não tem jeito. Veio um ser aqui no mundo que é odiado por todos os lados, inclusive por Roma, né? Roma mente, não fala a verdade. E tem alguns trechos ainda do Novo Testamento que eles passam um pano, né? Era para ser uns trechos mais fortes e eles deixam mais suave esses trechos, entendeu? Eles precisam mostrar pra gente. Daí, antes dele estiver falando isso daí, ele tem que mostrar pra gente. Já que ele aprendeu no judaísmo, aprendeu com o rabino dentro de uma sinagoga, ele tem que mostrar pra gente. Aonde que o rabino falou, se é tudo uma mentira, isso foi criado por Roma, foi inventado, se o que eles criaram, o que eles montaram, é mais forte do que o Deus dos judeus. Ele tem que explicar isso aí pra gente. Ed, eu era católico, né? Eu já vi dentro da missa eles pularem linha. Eles pulam linha do evangelho para não mostrar a verdade. Eles não mostram a verdade dentro das missas. Pode continuar. Isso, porque eles são... É um conluio, né? Eles estão juntos nessa daí. Roma ajudou para esconder quem realmente os judeus são. Roma só serviu para isso. Para esconder, passar a mão na cabeça verdadeiramente com o que os judeus são. Quando Lutero, que pertencia à igreja romana, né? Ele fazia parte disso tudo. Ele descobriu sobre o Talmud e descobriu sobre os planos dos judeus e conquista. Ouvindo aí agora ou não?
Agora sim. Estão me tinha ouvindo? caído. Eu caí, né? Então vamos lá. Quando Lutero, que ele pertencia à Igreja Romana, quando ele descobriu nas Escrituras, naquela época, aí separaram, tá? O Talmud babilônico, ele fazia parte da Torá. Separaram porque o mundo ia estraçalhar eles se eles ficassem com o Talmud junto com a Torá. Mas o que eles mais usam, todas as sinagogas, o que eles mais usam, o que eles mais utilizam e o que prevalece para eles é o Talmud sobre a Torá. Tá bom? É isso que vocês têm que entender. Pergunta para qualquer rabino aí se eles usam o Talmud. Eles vão falar que sim. Entendeu? Eles vão falar que sim. Por quê? Porque eles vivem com o Talmud. Eles vivem do Talmud. Então, o Talmud, quando Lutero ficou sabendo disto, Lutero começou a falar contra esse povo aí, entendeu? E o que Roma fez? Roma colocou ele como um herege. Roma encobriu Lutero. Calvino foi atrás também, entendeu? Mas eu estou falando mais de Lutero. Lutero descobriu o domínio dos judeus para dominar o mundo, perante a própria Talmud deles. Um domínio mundial. É o único povo que tem uma escritura que é para assassinar, matar, destruir os outros povos na face da terra e os que sobrarem ficarem escravos deles. Vocês acreditam que tem uma divindade que faz isso? Uma divindade que manda matar todos os gentios e os que ficarem ainda para ser escravo deles. E o melhor dos gentios tem que ser morto. É Talmud isso. Entendeu? Então, quando Lutero descobriu isto, que Roma tentou a todo custo também esconder, Lutero começou a falar contra dos judeus. Pode ver no final da vida de Lutero o que ele falava dos judeus, entendeu? Ué, como que um povo quer exterminar os gentios e na hora que eu falo isso, mostro isso para o mundo fala que eu sou mau? Então, quer dizer, eles começaram a proteger, a própria Roma começou a proteger o judaísmo, e a Talmud e a Torá, e encobrir verdadeiramente quem o pai deles são, que é o diabo. Na própria lei deles tem sacrifícios humanos, tem a lei de escravos, entendeu? É a própria lei deles. A própria Torá. Quando Lutero. Então é isso que as pessoas têm que entender, tá? Que não existe uma divisão entre Roma e o judaísmo. Não é à toa que o Papa, ele vai lá nos pés dos judeus e abaixa, se curva, beija a mão e beija o pé dos dominadores desse mundo. É isso que as pessoas têm que entender. Esse é o meu ponto de vista. Perfeito. Eu terminei o estudo. Se vocês quiserem mudar, botar algum outro assunto aí, vou passar o vídeo, vou tirar o vídeo aqui, peraí. Judeus que não aceitaram Jesus romano, eles pensam dessa forma, exatamente dessa forma. E o Francis vai passar depois aí, um rabino, coloca o Dom Leon, Attar, um rabino, para ser rabino, são mais de 20 anos de estudo, ele falando o que é que ele acha sobre quem inventou Jesus. E ele vai lhe dizer, Flávio José, através, amando dos flavianos, romanos, é o Messias romano. Terminou agora. Quer terminar, Ed, o raciocínio aí? Não, o que eu tinha que mais falar era isso daí, entendeu? Que não bate. Não adianta eles virem com estudo que é facilmente refutado. Vem com uma base sólida, né? Vem com base sólida. E vir com essas coisinhas fracas assim tudo, fica feio até para eles. Porque qualquer argumentatividade nossa acaba com eles, entendeu?
Então, eles montam aí o que eles montam, mas entre eles montar e o que a história diz, a diferença é enorme, então não vai adiantar nada. Monta uma coisa sólida, monta uma coisa que vai ser difícil derrubar, entendeu? Não entra, entendeu? Não cabe. O Leão entrou aí para debater com você, Ed. Opa, boa tarde, Leão. O que você tem a dizer sobre o assunto? Sólido, né? Quem? O Leão tá aí para fazer o debate sobre o assunto. Perfeito. Boa tarde, Leão. Pode falar sobre o assunto aí. O que você tem a dizer, Leão? E aí, gente, boa tarde. Tranquilo aí? Tudo tranquilo. Pode expor aí o que você acha sobre o assunto. Na verdade, não entrei para debater, não curto muito debate, não. Eu quero só ter uma questão aqui que vocês estão debatendo aqui no YouTube e o pessoal que gosta do bafafá fica espalhando essas coisas. Chegou lá no meu Telegram, lá no meu grupo e tal. E, bom, resumindo o papo aqui, pelo que eu estou entendendo aqui, a transição, nessa transição das escrituras e tal, até chegar onde estamos, já ficou bem claro que aqui a gente só tolo não enxerga a verdade que não quer ver, né? Então eu já nem toco muito nesse assunto, porque tem gente que pira a cabeça, porque tem gente que fica piradão, porque não quer aceitar, da influência pagã, da influência da Igreja Católica Romana, né? Da montagem do livro Bíblia. Então, assim, o pessoal fica tão fanatizado que não quer enxergar isso. Então, hoje, um pastor mesmo veio falar para mim voltar a pregar como é e tal. Aí eu também não respondi, porque eu evito estar no meio de controvérsia, contendo para mim, para ver perca de tempo, entendeu? Então, assim, eu ouvi também. Mas, assim, o que passou é que vocês estão no YouTube pedir dinheiro. Esse aqui que eu entrei mais para mim entender essa parada aqui, tá entendendo? Porque aí, lá no grupo do Calango, tá lá que vocês estão pedindo dinheiro. Lá no Telegram que vocês estão pedindo dinheiro. Aí eu faço a pergunta bem clássica, sem contenda, sem nenhum tipo de controvérsia. Bom, já que nós sabemos que o dízimo é legalista, e esse dízimo que é imposto hoje dentro da igreja, dentro do sistema, é uma canalice, né? É uma vagabundagem que não tem tamanho, porque o dízimo tinha um propósito, tinha um fim e acaba em Cristo, acaba no Messias. Qual seria a diferença de eu sair do sistema porque eu não aceitava essa questão de eu viver às custas do suor do outro? Mas qual é a diferença que tem? Vou dar um exemplo. Eu tenho 4 grupos no WhatsApp, tá? Não é sobre teologia. Eu sou gestor em saúde ocupacional e eu tenho um grupo que tem mais de 1.025 pessoas em cada grupo, que é o limite máximo que o WhatsApp permite. Imagina eu tendo 5 grupos, e um Telegram, no mesmo segmento, e eu pedir dinheiro. Aí eu não estou afirmando, tá? Eu quero deixar claro que eu não estou afirmando. Eu só quero tirar essa coisa inculcada da minha cabeça, porque os fuxicas de plano então falam, né? E eu quero entender da parte de vocês, o Ed está aqui também, vai falar sobre essa questão, que eu já ouvi, né, esse bafafá, e eu quero entender qual a diferença que teria em dízimo em pedir Pix. Para mim tem diferença, porque para mim o Pix ia dar mais dinheiro. Então, assim, gente, tirem essa dúvida do meu coração aqui, porque eu fiquei encucado mesmo. Vou falar por mim, viu, ô Leão? Por mim, eu vou falar por mim, eu falo por mim, entendeu? Por mim, eu não peço nada para mim, tá bom? Eu não peço nada. E toda vez no grupo nosso do Telegram, ou até mesmo no Zap aqui, que a gente pediu algo para ajudar pessoas, tá bom? Nem foi para nossa conta, porque nem Pix eu tenho. Então, o que é errado para um é errado para todos, tá bom? Meu ponto de vista é esse daí. Tá? Eu não preciso, estou trabalhando nesse exato momento aqui, entendeu?
Então, o que é errado para um é errado para todos. Eu não preciso de dinheiro de ninguém para me sobreviver, entendeu? E para mim, todos os pastores são cães gulosos, sem exceção. Não tem exceção alguma. Tá bom? Todos bandidos estelionatários que roubam das pessoas e não dizem a verdade. Tá bom? Esse é o meu pensamento, tá? É o meu. Posso falar por mim, não posso falar pelos outros. Eu compacto totalmente com a sua visão, meu amigo. É por isso que eu caí fora disso. E assim, o pessoal fala demais, eu não quero crer nessa parada não, tá vendo? Porque eu até concordo que a gente pode até divergir de pensamento, beleza, então é uma coisa normal. Se todo mundo estiver pensando igual, ninguém está pensando. Tem alguma coisa errada. Você já dizia Freud e Platão, então tá errado alguma coisa. Mas, cara, a gente já sai desse sistema que tá cheio de problemático, né? Sistema problemático que foi criado, que foi inventado, que foi introduzido e vem para fora, né? Vamos falar assim, vem para fora. E aí a gente começa a fazer a mesma coisa, nós seríamos piores do que está lá dentro. Não é verdade? Porque eu e você temos que acordar cedo para se lascar, para sobreviver. Eu passo por dificuldade, no momento eu até passando por dificuldade, mas é muito injusto você ver esses caras andando de Mercedes de R$1 milhão, você vê esses caras com Rolex de R$180 mil, 200 mil, 300 mil. Então é muita loucura, cara. Entendeu? Isso é muita doideira. Perfeito. Perfeito. Eu também, eu uso dessa filosofia aí, entendeu? Pelo que eu conheço das escrituras, ajudar irmãos é uma coisa, entendeu? Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem uma forma de agir, tudo tal. Eu falo por mim, entendeu? Que eles são bandidos estelionatários da fé, eles são. Quem faz isso daí não faz por amor, faz por dinheiro. Não sai da casa dele por amor, não sai nada por amor, entendeu? Não faz nada por amor, faz exclusivamente por dinheiro. Meu amigo, eu já tive dentro desse sistema, e se eu for contar as coisas que eu já vi, entendeu? Campanhas inventadas na tora para arrancar dinheiro. Esse pessoal só quer uma coisa. Eu não posso generalizar, não posso dizer que todo mundo vai ser, porque eu não sei. Mas na sua grande maioria, todos só querem vida boa, essa é a verdade. É muito bom, né? Você ter ali todo mês tudo de dinheiro para ter vida boa, dar vida boa para o teu filho, dar vida boa para tua família. Por isso que estão tudo brabinho com aquela menina. Eu também não acho que aquela menina esteja correta em tudo, não, porque quando aquilo apareceu, e eu sou músico, tá entendendo? Eu vi que tinha um pouquinho de questão de marketing. Mas a mensagem da letra da canção, ela é um punhal, porque ela toca na ferida dos caras. E é verdade aquilo ali, é pura verdade. É um farisaísmo sem tamanho. É uns caras que não querem ajudar ninguém, que não se preocupa. Eu estava 2 horas da manhã, eu também tenho um canal no Quai, fiz uma live e acabei. Um cara entrou no meu WhatsApp, chorando, entendeu? E falou, Leão, quando é que tu vai fazer uma live falando do amor de Deus? Eu falei sempre pra ele, meu irmão, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Como assim falar do amor de Deus? A pessoa não pode expressar que tem o amor de Deus pelas atitudes, pelas ações? Ele falou, pois é, Leão. É isso que eu quero falar contigo. Eu estou no teu canal, eu estou no teu grupo. Lá, eu peço ajuda, sabe o que as pessoas fazem? Não ligo. Sabe que hora que eu comi hoje, Leão? 2 horas da manhã. Meu irmão, aquilo foi uma apunhalada no meu coração. Tá vendo? Aquilo me doeu na minha alma, sabe por quê? Porque não foi isso que o Messias mandou fazer, não. Não foi, muito pelo contrário, ele não mandou juntar tesouro nenhum aqui. Porque para onde vamos, não levaremos uma arruela. E naquele momento eu fiquei tão mal, porque eu não tinha também, que eu estou passando também uma dificuldade, e eu não tinha como ajudar o cara desde 2 horas da tarde, o dia todinho, 2 horas da manhã, não tinha comido nada. Chorando, entendeu? Eu peço no seu grupo, ninguém fala. Que cristianismo é esse? O cara confrontou e eu ia fazer o que? Eu fiquei com o cara mexendo. Porque é verdade pura, cara. Então é muita loucura, sabe? E tem que ter cuidado, Ed, porque assim, ó, o pessoal fala, e chegou um material, né? O pessoal gosta de conversa, né? Que vocês estavam pedindo Pix e tal. Não, vou entrar na live aqui, vamos me ver. E tem que ter cuidado. Leão, o que aconteceu? Foi o Alcino fez uma montagem, botou o rosto do Ed, botou os 2 canais do Ed, começaram a divulgar em todos os grupos lá do pessoal. Isso aí é crime dele, tá? Ele tá fazendo uma coisa totalmente errada e botou o nome do Ed no meio. Foi o Alcino que fez isso aí, a gente foi remover do grupo. Pois é, tá em todo canto, viu? Chegou lá pra mim ainda agora, lá no meu Telegram.
Tem que ter cuidado com essas coisas, né, cara? Então, ô, Leão, isso, eu posso falar uma coisa? Como eles não conseguem ganhar dentro da palavra, igual também veio aquele, um que ele tem, ele comete aí estelionato no Brasil inteiro, que é um tal de reverendo aí, entendeu? Que falou que eu saí com viado e não paguei o Pix, cara. Ou que eu depositei o Pix R$100 na conta de um viado, de uma bicha, tal, tudo. Rapaz, nem Pix eu tenho, cara. Nem Pix eu tenho. Então, isso aí é pessoa suja, baixa, não consegue ganhar nas escrituras, entendeu? E cometem crimes. São canalhas levianos, entendeu? Então, é pessoa suja. E é a panela das mesmas ratazanas aí, uma molecada bandidos, né? Batman, Jedi e todas essas porcarias aí, entendeu? São moleques, só tem idade, mas não são homens, e fazem isso daí, e cometem crime, entendeu? É a pior sacanagem que tem, todo mundo sabe, desde o Telegram, tudo, que eu não tenho, eu não faço isso, eu não peço isso, entendeu? Não preciso pedir isso, não vai me ajudar em nada, na verdade vai até me atrapalhar. Se eu quisesse ser um bandido e falasse manso igual eles, tudo tal, eu seria. E estaria muito bem hoje, tá? Muito bem hoje, tá bom? Mas eu estaria enganando, estaria mentindo. Como todos eles fazem. Igual você estava no sistema, você sabe. É necessário mentir. Seria pior do que estar lá no sistema. Mas eu quero te falar uma coisa aqui, meu amigo. Vou aproveitar que você tocou nesse assunto aí. E eu acho que eu sou assim, eu sou estourado, velho. Eu sou estourado também. A gente tem uma coisa em comum que é isso aí. Mas eu também sei reconhecer erros meus. E eu quero aproveitar isso aí. Quando você falou uma coisa aí que eu falei, porque eu ouvi dos outros. Entendeu? Quando você falou aí que o cara falou que você saiu com travesti e não pagou pelo Pix, uma pessoa, que eu até esqueci quem foi que me mandou, e as pessoas ficam me mandando, desde o começo foi assim, e falou que você tinha saído, tinha envolvido um envolvimento com tal, com esse tipo de pessoa, e que estava sendo processado. Tá? Mas não foi eu que criei isso, tá? Não foi eu não fui fuçar, porque eu me interesso da sua vida pessoal, você pode fazer o que você quiser, não me interessa, é uma vida pessoal sua. Então, essas conversas ficam boiando que nem merda na água por aí, tá entendendo? E eu falei por um impulso assim, porque a gente tá naquela discussão total, mas foi coisas que ficam mandando, essas conversas ficam rodando por aí. Agora, quero deixar claro, que eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal, meu amigo. Mas não é nem a minha vida pessoal essa, entendeu? Lado da minha mulher aqui, no dia que aconteceu isso daí, ela estava do lado meu também, entendeu? É coisa. Mas sabe o que é, Ed? Vou te falar. Tá cortando aí, eu não sei se tá ouvindo. É um povo que parece que não tem família, né? Eles atacam coisas pesadas, assim, do nada.
E negócio de traveco, de pedir dinheiro, né? Mas sabe o que é? Eu vou falar para vocês, ó, eu sou sincero. O Ed defende uma filosofia de fé que não agrada a sua maioria. Então, isso aí vai ser normal, as pessoas atacarem ele pessoalmente. Bom, eu aqui nesse canal aqui, eu já fui chamado de gatinho, porque eu até comentei isso numa live que eu estava ontem, quando a gente fez uma live sobre Israel, se é o povo de Deus, eu comentei sobre isso. Porque aqui eu fui chamado de gatinho, porque teve um momento do pico dessa discussão que eu e o Ed conversando no grupo, eu pedi perdão a ele, me pediu perdão. O Ed sabe o que eu estou falando aqui. Então, assim, a gente não conhece a pessoa. Eu discordar da filosofia de uma pessoa é uma coisa. Isso não vai fazer ele meu inimigo. Eu não posso ter inimigo, eu não tenho, porque a filosofia que eu decidi acreditar é a do Messias. Então, eu não tenho que ter inimigo, isso não existe. Então, o que vai acontecer? As pessoas que não pensam dessa forma, que não chegam a essa conclusão, já que elas não podem, né, derrubar aquilo que você defende com unhas e dentes, elas vão te atacar pessoalmente. É a maneira mais viável que ele tem para fazer isso. Tá entendendo? É atacar moralmente a pessoa. Isso aí é lamentável, porque aí foge do campo das ideias, foge do campo diretamente do debate, é atacar a pessoa moralmente, né? Perfeito. Só que tem um detalhe, eu já estou acostumado. O chat, eles zoam mesmo, eles me chamam de tudo que é nome. Só que, por exemplo, o que me deixa bolado quando eu estou debatendo com uma pessoa, eu já debati com uma pessoa que o chat deles me chamaram de nazista. Aí fica pesado, porque já te bota como criminoso, como assassino. Tá entendendo? Quando chega ele pegou o Alcino fez uma coisa muito séria de pegar 2 fotos do Ed, botar a foto do rosto dele e falar que ele estava pedindo Pix, coisa que o Ed nunca pediu. É jogar uma coisa pesadíssima para cima do Ed, porque ele vai começar a entrar dinheiro na conta dele lá do Alcino e falar que o Ed está pedindo dinheiro. Tá entendendo? Isso são coisas sérias que configuram também crime. Se eu chamar uma pessoa de assassina na live, eu acho que você é assassino. É a mesma coisa que o cara me chama de nazista, tá entendendo? É muito sério isso. E quando o antissemita, essas coisas, tá entendendo? Não, esse negócio de nazismo é foda. Mas deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Deixa eu ver se eu tô entendendo essa treta. O cara pegou, montou uma foto do Ed e colocou o Pix dele para dizer que era o Ed. Aquele Pix que tá lá. Não, ele botou a foto, fez uma montagem, botou a foto do Ed, botou 2 canais do Ed e botou um Pix lá, que é dele, ele criou. Botou assim, Seita Nazarena, sei lá o quê, gmail.com. Falou que o Ed tava pedindo Pix. E começou a botar nesses grupos todos do pessoal e falar que ele tava pedindo dinheiro. Só que o Ed não pede, nunca viu o Ed pedir dinheiro e ele não pede dinheiro, nunca pediu no grupo dele, que isso aí existe há mais de 2 anos. Você já tentou descobrir de quem é o Pix, já? Porque se ele colocou lá de alguém, né? É do Alcino. Rapaz, aí isso aí é crime. Isso aí é crime, cara. Pois é. Opa, o Scania entrou aí. Boa tarde, Scania. Tudo bom? Você é estelionato, moço. Tá mutado o seu microfone. Boa tarde, estão me ouvindo aí? Opa, estamos. Eu gostaria de ouvir a refutação de vocês. Eu não tive tempo de assistir a live no início, mas eu queria entender qual é a sua proposta. Então bora lá. Lucas 1, né? A pergunta é, por que Pragmaton não pode ser, em Lucas 1, assuntos de Estado, estrutura de governo, polis, cidade, a gestão pública, esse assunto que está nesse campo semântico, gestão pública, cidade, assuntos de Estado, pátria. Então, algo que faça referência, de fato, a essa estrutura administrável. Por que Pragmaton, aqui em Lucas 1:1, não pode ser assuntos de Estado? Por quê? Porque é um fato, é a última palavra, né? É aquilo que foi ocorrido, o fato consumado. Eles estavam buscando. Qual é o contexto ali do primeiro versículo? Lucas, né? Ele pegou aquele contexto ali o Evangelho de Lucas, ele foi o terceiro evangelho a ser escrito, assim como Atos do Apóstolo. Os 2 livros foram escritos por Lucas. O que tinha naquela época era Mateus e João, os 2 evangelhos. Estavam ali sendo produzidos, né, que eram pregados na época. Lucas, ele recebeu a missão de Pedro para
montar, que foi pipocando novas informações de Jesus, né, naquela época. E ele, como recebeu, ele era médico, né, ele tinha um conhecimento assim para montar algo, né, que ele tinha gabarito, né, nesse sentido, ele recebeu essa missão de Pedro e de Paulo para montar essa, vou dizer assim, versão 2 do Evangelho, que foi o Evangelho de Lucas. E quando chega nos 4 primeiros versículos, né, que aí tem que ler o contexto, é bem claro que ele está montando um empreendimento, ele está montando algo para explicar aqueles fatos que ele vai decorrer na história. Tanto é que o versículo 5 ele fala, então, naquela época, Herodes, aí ele começa toda a narração, a narrativa, como está ali no texto. E vem cá, eu concordo. E Herodes era Pode falar. sacerdote? Herodes era um sacerdote ou Herodes era um rei que se envolvia com assuntos de Estado? Sim, o Herodes ele se envolvia com assuntos de Estado, tanto é que ele tinha cidadania romana e ele entregou Israel para Roma. E por que não pode ser assunto? E por que não pode ser assunto de Estado em Lucas 1:1? Já que você concorda que assuntos de Estados é o tema do Evangelho de Lucas, por que você está dizendo aqui não cabe ser, não pode ser? Por quê? Porque ali é um assunto do povo. Porque o Lucas, ele está dentro de um ministério. Ele não tinha poder político, né? Não é um assunto político. Ele é um assunto jurídico, no máximo. Que é um assunto ali que ele vai expor o que aconteceu com Jesus. Ele recebeu essa função. Lá porque acontece, no versículo 3, você sabe quem é Teófilo? Ninguém sabe. Não, sabe-se sim. É só você buscar os filhos de... Joséfo, ele citou 5 filhos de Anás. Um deles é Teófilo ben Anás. Ele foi sumo sacerdote. Como é que você associa esse Teófilo a esse sumo sacerdote? Como é que você associa? Porque, com certeza, os apóstolos eles não eram bem vistos dentro do templo de Jerusalém, porque eles estavam profetizando a destruição daquele templo, tanto Paulo como os apóstolos. E como que foi escolhido Lucas, que era um médico, que ele não era conhecido, ele tinha total acesso ao templo. Então, isso prova, isso é uma prova histórica que Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas foi escrito entre 37 a 42 depois de Cristo. É isso que você usa para dizer que esse Teófilo é o sumo sacerdote? Não. Se você pegar todos os sumos sacerdotes da época, desde do ano 0 até o ano 70, no ano 37 foi Anás ben Teófilo. Foi o que Lucas estava comentando para montar o tratado. Mas por que quando o autor de Lucas chama o Teófilo, ele fala kratis te Teófile, ele usa um pronome de tratamento que era um pronome de tratamento de uma autoridade romana? Por que ele chama o sumo sacerdote como ele chama um governador romano? Mas aí o que acontece? Naquela época, todos falavam grego. Quando o pessoal fala que não, falava. Não. Quando foi conquistado Israel, os gregos ali, né? Os gregos eles foram entrando com escola ensinando o povo a falar grego. Isso aí é um processo romano, né? Porque não eram os romanos que faziam os estudos, eram os gregos. Os gregos foram lá, foram colocando escolas helenistas dentro de Israel e foi ensinando o povo a falar grego. Isso aí é um pronome de tratamento, como você próprio falou, um pronome de tratamento e é usado. Você conhece alguma outra pessoa que usa kratiste para sumo sacerdote, para os judeus? Você conhece algum texto que faz isso? Não, essa aí eu vou ficar devendo. Essa aí eu não tenho conhecimento para falar sobre esse pronome específico. Pois é, o kratiste, ele é utilizado largamente para autoridades romanas. Inclusive, o próprio autor Lucas, vamos chamá-lo de Lucas aqui, para facilitar. O próprio autor Lucas, ele usa novamente, mais 3 vezes, esse pronome de tratamento na obra dele, no conjunto Lucas Atos. Lá em Atos, ele vai utilizar e os personagens estão se comunicando com autoridades romanas. Então, ele diz kratiste para Félix, para Festo, para governadores romanos. Então, por que Lucas, na obra dele, usa esse excelentíssimo kratiste, esse pronome de tratamento, para autoridades romanas em todas as outras incidências da obra,
e não vai usar. E agora aqui em Lucas 1:1, apenas aqui é diferente, sendo que é um texto disputado. Por que que nas outras ele chama Cratiste, uma autoridade romana, e aqui não estaria chamando uma autoridade romana? Bom, porque ele é citado 2 vezes, né? E com certeza esse Teófilo ele abriu para passar informação do Templo de Jerusalém, né? Aí ele chamou de excelentíssimo, no meu ver, nesse caso. Porque se ele está escrevendo um texto que é importante, e esse Teófilo foi citado, né? Foi citado esse Teófilo, ele chamou de excelentíssimo porque ele mereceu. Então, eu vejo nesse sentido. Eu não posso pegar também um texto e jogar para o lado de Roma, que Roma é pouco citado no Evangelho. O Evangelho mostra o que Jesus fez dentro de Israel e mostrou que aquele povo lá de Israel estava errado. Né? O nome dos imperadores Augusto, o imperador Augusto é citado nos Evangelhos? Não. É. Mas aonde que você vê a citação de Augusto? O imperador Augusto é citado no início. Era aí que eu vou pegar. O imperador Tibério, ele é citado nos Evangelhos? Ele é mencionado? Eu não vejo citação nenhuma. Eu vejo Jesus. Pilatos, é a sua opinião, né? Pilatos, não, eu vou lhe mostrar aqui. Pilatos é citado nos Evangelhos? Herodes é citado nos Evangelhos? Claro que Pilatos é. Pilatos é claro que é Pilatos. Pilatos. Mas por que Pilatos é citado? Tibério. Mas por que Pilatos? Não, Pilatos porque foi o julgamento de Jesus. Então Roma está nos Evangelhos, né? As autoridades estão nos Evangelhos. Claro, porque eles conquistaram Israel. Eles eram o Quírios de Israel era César. Vocês tinham que se ajoelhar, o povo de Israel tinha que se ajoelhar para César, naquela época. E beijar a mão dele. E pagar imposto. Coisa que nunca fizeram o templo de Israel. Nunca pagou dízimo para outro senhor. Foi a primeira vez que Israel pagou dízimo sem ser para Jeová. E até hoje, 8 de janeiro, vocês tentaram, estão reclamando até hoje pagamento de impostos. Os seus templos de pedra. Certo. Tá bom, vamos só concluir aqui, então. E eu agradeço, viu? Jogói seu nome, né? Isso. Eu agradeço pela oportunidade, viu? De ter entrado aqui para falar. De qualquer sorte, a gente está conversando aqui para eu também entender o que você está falando. Então, vamos lá. Então, você propõe que o Teófilo ali é um sumo sacerdote, né? Perfeito. Não, tenho certeza. Certo. Você propõe, certo. Então, você tem certeza. E que pragmato não significa assuntos de Estado, não é isso? Não significa. Não, você pode estar tentando introduzir esse texto, mas não concordo com assuntos de Estado. Certo. Por que você não concorda? Me mostre aí 1 ou 2 ou 3 pontos. Eu não concordo por isso, eu não concordo por isso, eu não concordo por isso. Já que você reconhece... Se você pegar um dicionário, eu estou com o dicionário grego aqui, pragmaton, aquilo que foi feito, obra, fato consumado, que é feito ou está sendo realizado, espécie, negócio, transação comercial, assunto, questão a fazer, espécie no sentido forense, questão de lei, caso, processo. Tem vários, e não entrou aí. Se você quer usar no âmbito jurídico, essa palavra era usada. Está dizendo que aquilo ali pode ser usado como âmbito jurídico para defender Jesus, qualquer acusação sobre ele. Sim, então os apóstolos, eles não eram qualquer coisa. Eles estavam muito bem assessorados. Então, como é que seria a sua tradução, então? Vou entrar que eu tenho na própria tradução. Ó, Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendidos por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Ele está deixando bem claro que depois de receber o Evangelho de Mateus e Lucas, ele recebeu a missão de organizar os fatos que se cumpriram entre o apostolado. Que ele foi a terceira edição do... Ok, vamos lá. Então você diz que ali é fatos e os fatos que se cumpriram. Mas como é que fatos se cumprem? O que se cumpre são profecias, são predições. O que se cumpre é algo que foi estabelecido no passado, uma profecia, por exemplo, um oráculo, e alguém vai e cumpre aquilo. Então, esse verbo aí, ele significa cumprir nesse sentido. Até, como é que você pode... o plerô, né? Vem do verbo plerô, que é cumprir. Como é que você explica que fatos estão se cumprindo, se fatos não são profecias? E nem predições. Perfeito. Toda a história, quando passa por um âmbito... Por exemplo, Cleópatra.
ou qualquer pessoa que virou famosa na história, César, vai haver várias versões dos fatos. Aí nós temos, isso é jurídico, tá? Você entrar no âmbito jurídico, você tem que saber se cumpriu ou não cumpriu. Qual a versão do fato correta? Lucas está deixando bem claro que aquilo ali se cumpriu, o que ele falou, em versão jurídica. Que aquilo ali é um documento jurídico que em defesa de Jesus. Então, se está escrito ali, se cumpriu naquele evangelho dele. Ele organizou todo aquele evangelho, ele estudou o que ele ia falar, porque já passaram muitos anos, já passaram 47, né? Porque claramente João e Mateus, que foram o primeiro evangelho que estava em vigor, que foi até Paulo recebeu esses evangelhos, apenas esses dois, não pipocaram o conhecimento que estava fora dos evangelhos, ele tinha que inserir ali. Então, isso foi o sentido dessa frase. Ele empreendeu, ele montou, ele recebeu essa missão de refazer o evangelho, que seria, não é refazer, seria uma nova versão, com os fatos que não estavam nos outros dois evangelhos. Essa é a minha visão. Sim, mas você disse que é os fatos que se cumpriram. Como é que fatos se cumprem? Fatos acontecem. Fatos acontecem. Como é que eles se cumprem? Ele testifica que cumpriram. Se ele fala que Jesus ele foi morto no madeiro, outro fala que ele foi morto numa cruz, ele fala, qual que foi a verdadeira cumprimento desse fato? Foi na cruz. Então, ele provou que foi na cruz. Já tem gente que fala que foi no madeiro. Mas esse Lucas aí, ele está lá na cruz também? Não, quem se cumpriu o fato que sobre Jesus, o herói do Novo Testamento, o rei do Novo Testamento, que só tem um. Se você for em 1 Crônicas 9, tem vários reis do Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento... Lucas, eu entendi, o Lucas, ele está na cruz, junto com Jesus. Não, você falou que ele está na cruz. O Lucas, ele está lá? Não, eu estou falando que o fato da cruz que se cumpriu sobre o rei do Novo Testamento, Jesus Cristo, é o que está escrito ali em Lucas. Mas o versículo 1, ele diz assim, os fatos que se cumpriram entre nós. O Lucas está se colocando no meio. Você disse que... De um ministério. Não, ele está colocando no meio do ministério daquele livro, o Ministério da Salvação. Aí é um ministério que Pedro recebeu de Jesus, pós ascensão ao céu. É um ministério, um apostolado. Eu peço a você aí, leia aí Lucas 2:1, é possível? Pode. Lucas, capítulo 2, versículo 1. Depois que Lucas inicia, ele vai começar esse capítulo aí falando de alguém. Leia aí. O que tem? E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César para que todo mundo se alistasse. Perfeito. Qual o problema desse texto? Ok, esse César aqui é o Tibério César. Ele está falando do Tibério César. Agora veja aí o Lucas 3, aliás, é o Augusto. Agora Lucas 3:1, que vai falar do Tibério. Vê aí, Lucas capítulo 3, versículo 1. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Tureia, e da província de Tetacotíris, e Lisanias, tetrarca. Perfeito, ele está citando todos. Então, qual o problema? Então veja, quando eu lhe perguntei, o imperador Augusto e o imperador Tibério são citados nos evangelhos, você disse não, eles estão aqui. Então isso aqui está mostrando a gente, a todos nós, que assuntos de Estado faz parte do evangelho. Olha o que ele fala aqui, ó, Tibério César, Augusto, Pôncio Pilatos, num versículo só ele fala de Tibério, de Pôncio Pilatos, de Herodes, do irmão Filipe, que era tetrarca na região da Itureia, ou seja, ele vem trazer uma narrativa, inclusive uma preocupação, veja que está nos evangelhos aqui, que o Herodes estava de perder o reino dele, por isso que ele mandou matar os primogênitos. Então, isso é assunto de interesse estatal. Não, perfeito, mas porque Roma já estava soberana nessa época. A gente tem que citar, não pode citar ali os sumos sacerdotes, nem a teocracia. Então não é estranho que assuntos de Estados esteja no versículo 1 também, já que você reconhece que esse é o tema do Evangelho. Concorda? Não, o tema ali é bem claro, você leu os 4 versículos, ele montou aquilo ali, ele foi até Teófilo e ele para buscar a verdade, porque estava pipocando coisas que não estavam nos 2 primeiros evangelhos. Se não estava no primeiro evangelho, por exemplo, se pegar Lucas 22 não está nos 2 evangelhos, que é a Páscoa. Teve histórias ali que não estavam nos 2 primeiros evangelhos, ele inseriu ali. Porque foram palavras que não foram citadas. Se você pegar João 6:1,
Eu quero que você me explique. O que significa a palavra tauta em grego, na sua opinião? Pode significar... Pode estar se referindo a uma pessoa, a um objeto, pode estar se referindo a algum ser. Mas isso aí é um verbo de ação. E que texto? Qual é o versículo que você está se referindo? João 6, versículo 1. João 6, 1. O que é que fala aí? Depois dessas coisas, aqui. O que significa metatauta? Não, ele pode estar se referindo. Isso não é um verbo, não. Tauta vem de rutos. Ele está demonstrando, ele está mostrando. Ele está apontando. Então ele está apontando, ele está acusando. Ele está acusando depois daqueles fatos criminosos. Por que João falou que no versículo, no capítulo 5, tem fatos criminosos? É um crime que foi feito ali. Sim, mas isso tem o que a ver com o que a gente está conversando aqui? Estou falando de âmbito jurídico. Aquilo ali isso aí são livros acusatórios. São livros que acusam um certo povo. Se você for João 5, o povo estava caçando Jesus porque ele ele profanava o sábado. Aí ele disse: meu pai trabalha, até hoje eu trabalho também. Eles estavam caçando para matar ele, apedrejado. Isso é normal dentro de uma civilização coesa? Se a pessoa te caçar para te matar, apedrejado porque você trabalhava no sábado? Aí ele falou: meu pai trabalha, até hoje eu trabalho também. Aí no versículo 6, eu faço as coisas que vi do meu pai e faço igualmente. Versículo 7, por isso os judeus procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sabá. Capítulo 6, versículo 1. Depois daquele fato criminoso, se você for qualquer Bíblia aí, eles vão botar dessas coisas. E se você clicar nas Bíblias internas, eles não falam que é crime. Se você pegar textos gregos da época, todos têm conotação como crime. A pergunta para você: por que eles ocultaram esse texto? Sim, mas... porque... Mas isso tem o que a ver aqui com Lucas 1? Volta lá, depois de eu ter... Lucas 1, depois de eu ter empreendido os fatos que ocorreram acerca desse ministério, que você chamou de fatos de Estado, os apóstolos, eles eram vistos como subversivos. Eles estavam abaixo da camada de pobreza, os apóstolos. Eles andavam com o povo que era abaixo da camada. Eles não andavam com... Ele não era a mofadinha que andavam lá com aristocratas romanos, como vocês querem falar. Eles estavam botando o dedo na ferida do povo de Israel, porque era o único povo teocrata da época, que lutava por um Estado teocrata que queria destruir o povo, o próprio povo. E Israel era contra o próprio povo. Estava mandando matar, mandando fazer um monte de coisa, e Roma era o Estado democrata da época. Naquela época você podia ter sinagoga dentro de Roma, você podia ter templo de Diana dentro de Roma, você podia ter templo de Mitra dentro de Roma, estava todas as fés estavam dentro de Roma. Agora muda a chave. Israel fosse dona dos 20 nações da época. Ele só pode ter uma fé, que é ser o Deus de Israel, só podia ter um templo que seria as sinagogas, e todos os povos iam ser caçados por professar a fé. Agora, de novo, Roma, todos os templos eram aceitáveis. Dentro da cidade de Roma, tinha a primeira sinagoga dos judeus, que chamava, esqueci o nome, que eu apresentei aqui nesse texto. Ela foi construída 20 a.C. Os judeus podiam processar sua fé dentro de Roma a torto e a direito. Defender que os judeus é o correto, que eles estavam... Roma não estava nem aí para o povo judeu, eles estavam preocupados em fazer estradas e estavam precisando fazer pontes. Você conhece o que é Estrabão? Sabe o que é Estrabão da Turquia? Sabe o que é? Sei. Sabe que ele escreveu? Olha o texto aqui, ó. Tem um texto dele aqui que eu mostrei aqui. Olha o que ele escreveu. Ele foi o maior cientista geográfico da época. No seu livro 3, página 8, olha o que ele escreveu. Os gregos pensavam ter acertado na fundação das cidades, ao procurar a beleza do sítio, uma posição forte, portos, uma região fértil. Os romanos preocuparam-se mais com o que os gregos tinham negligenciado: construção de estradas, abastecimento de água e esgotos capazes de evacuar para o Tibre a imundície da cidade. Era
um debate quem pensava melhor para o povo, os gregos ou os romanos. Os romanos acertaram porque os gregos negligenciavam a construção de estradas, pontes, esgotos e correios. Agora me diga uma coisa, uma obra boa que os judeus trouxeram para a humanidade sem ser o Velho Testamento. A única obra deles é o Velho Testamento. Certo. E tudo isso que você falou aí, lhe ajuda em que aspecto para você negar que pragmaton seja assuntos de Estado, ali em Lucas 1.1? Como é que Porque isso são fatos jurídicos. Eu acabei de... Você está levando para um âmbito nacional, como se fosse um aristocrático. De um presidente de governo. Esse dicionário que você leu aí, ele... Que dicionário é? É do Bíblia Interlinear nefbrasil.org. Certo. Você leu outros dicionários? No momento, não. De qual, não. Certo. Nos outros dicionários, prevê assuntos de Estado. Affair of State. São dicionários em inglês, principalmente os que estão em inglês, eles prevêem essa acepção. Além disso, que mais importante do que isso, é que outros autores utilizam essa palavra com esse significado que eu coloquei na minha tradução. Você sabia disso? Não conhecia. Pois é, tem vários autores, tanto autores do século I a.C., como no primeiro século, eles utilizam, Filo utiliza, Dionísio de Halicarnasso utiliza, Flávio Josefo utiliza, o autor do livro de Esté, os autores dos livros de Macabeus, primeira, segunda, terceira, quarta, utiliza amplamente, pragmatam como assuntos de Estado. Leia-se, governo, cidade, país, gestão pública, coisa pública. Então, esse assunto que tem a ver com a administração pública está correlacionado com pragmaton. Pragmaton foi utilizado dessa forma, porque aí está no genitivo, plural, ele foi utilizado largamente por diversos autores ao longo de toda a literatura greco-romana. Então, esta palavra tendo sido utilizada por esses autores, o que é que lhe bate o martelo e diz assim, Scania, ela foi utilizada por outros autores, mas aqui ela não cabe. Pronto. Por que aqui em Lucas 1 ela não cabe? Se você próprio viu Tibério aqui em Lucas, se você próprio viu Augusto aqui em Lucas, Pilatos, Herodes, o Filipe, se os assuntos dos evangelhos é julgamento, pagamento de imposto, destruição de templo, destruição de Jerusalém, exílio dos judeus, cerco de Jerusalém, guerra de 70, Jesus disse que não veio trazer a paz, veio trazer a guerra, a espada. Então, se isso aí está nos evangelhos, o que causa estranheza, assunto de Estado, está no versículo 1. O que causa estranheza para você? Não tem estranheza nenhuma, porque o contexto total ali dos evangelhos, você pegar Mateus 1 ou Mateus, até o último capítulo de Mateus 28, pegar João 1 até João 27, pegar Lucas também, todos eles mostram as narrativas de Jesus. E quando você cita, ele não veio trazer a paz, e sim a espada, e ele continua falando que eu colocarei irmão contra irmão, primo contra prima, o sentido da palavra de Jesus é o evangelho. Quando você passa essa palavra, se você não souber evangelizar sua própria família, se você não souber evangelizar os seus próximos, quem é você para evangelizar o mundo? Como a maioria dos hipócritas são. Eles preferem ficar igual lá gritando nas sinagogas, nos templos, ficar gritando, só que dentro de casa está tudo errado. Esse foi o sentido daquela palavra de Jesus. Por isso que corromper o evangelho, como Pedro falou lá, que ele concordava com Paulo, que muitos tentavam subverter os evangelhos de Paulo, como que é muito acontecido aí, falar mal dele pra caramba, porque eles distorcem as verdadeiras palavras. Porque não adianta vir aqui com versículos isolados para cima de mim, porque eu conheço todos os contextos ali do evangelho. Quando você cita Macabeus, ali claro que ele vai usar como assunto de Estado, porque é um Estado teocrata de Israel. Ali cabe como uma luva. Porque aí está falando de reis, levitas e sacerdotes, que eles são o clero e eles mandam no povo.
Ali cabe como... E você não pode usar o grego para falar de hebraico. Cara, o texto é hebraico no original. Quando Jesus fala, Jogoi, que um dono de uma vinha mandou os seus servos para pegar o dinheiro dos vinhateiros foi lá, bateram, mataram, depois o dono mandou seu próprio filho, aí os vinhateiros foi lá e matou o filho do dono, aí o dono da vinha disse assim, pronto, todos serão exterminados, porque mataram meu próprio filho. Isso significa o quê, essa mensagem de Jesus? Significa o quê? Ué, mas isso é simples, é pegar a parábola do joio do trigo. Já leu a parábola do joio do trigo? O pai plantou os gentios no mundo. Depois veio o inimigo. Da vinha. Vamos focar no da vinha. Tá, vamos na vinha. Ele não falou exterminar, ele não usou essa palavra exterminar. Ele disse que ele pegou, ele fez o despojo de um povo e entregou na mão de outro povo, gentios. Isso foi quando? Isso foi na cruz. Na cruz? Você já leu Colossenses 2? Você já leu Colossenses 2? Os judeus morreram na cruz? Não, você está querendo botar em 70. Você sabe por que os judeus... Você sabe o que é os zelotes? Você sabe o que os zelotes fizeram? Os zelotes, com os sumos sacerdotes, eles prepararam uma guerra contra Roma. O estopim da guerra não foi os romanos. Como é que aconteceu em 8 de janeiro agora? Eles tentaram entrar em Roma lá e fazer uma manifestação. E o que aconteceu? O romano não é nada bobo, né? Eles tiveram que massacrar eles por causa disso, porque eles não queriam pagar impostos. Quem faz uma guerra vai ter que aguentar a guerra. Eles fizeram a guerra. Você pode pesquisar aí os confrontos contra Roma, 67, foi estopim. Eles fizeram a guerra, sofreram a guerra. E Jesus profetizou isso. Que iria acontecer isso porque eles não queriam pagar imposto. Deixou bem claro naquela... Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Eles não ouviram esse aviso de Jesus. Porque se o cidadão judeu pagava imposto, se o comerciante judeu pagava imposto, por que o templo judeu não devia pagar imposto? Isso não muda. Céus e terras passaram, minhas palavras são. Tudo que acontece no sol volta a raiar, do mesmo jeito. Eles não mudam. Os judeus eles vão manter esse pensamento eternamente. Pode falar aí. Eu acho que eu estou satisfeito. Oi? Eu acho que eu estou satisfeito com a conversa. Eu queria ouvir o que você tinha a dizer, você expressou o que você tinha a dizer, eu lhe fiz algumas perguntas. Você quer me fazer alguma pergunta sobre Lucas 1? Quer me fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pode falar alguma coisa. Eu tinha que falar também. Que eu tinha. Certo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta novamente aqui. O imperador Augusto e o imperador Tibério estão nos evangelhos? Estão. Ali você me mostrou ali, eu tinha esquecido desse texto aí. Estão. Certo. Então, assunto de Estado está também nos evangelhos, não é isso? Sim, nesse sentido aí sim. Ele demonstrar que quem estava ali mandando na época. Beleza. Estou satisfeito com a sua resposta. Obrigado aí pela oportunidade, viu, Jogói? Nada, tamo junto Nosso aí. canal também está com as portas abertas. Quando você quiser aparecer que a live for aberta, você será bem-vindo e bem recepcionado. Beleza, obrigado. Valeu. Falou. Bom, é isso, pessoal. O scanner aí do canal Ave Roma entrou aí, né? Fez a percepção dele da realidade. E aqui no canal, né, a gente expõe tudo, né? E tem essa de não mostrar ali o evangelho, ele quis mostrar ali a parte do Augusto. Concordo ali, foi realmente uma demonstração de quem estava mandando ali na época, quem eram os responsáveis ali, né? A soberania, né? Porque a palavra soberania, ela tem o sentido de uma hierarquia. E tem sim, né? O mais soberano, que é chamado de Deus, né? Na época era Theos, era cada um tinha a sua posição, uns chamava de Diana, outros chamava de Zeus, né? Outro de Jeová, o pessoal do Messias chamava de Pai, né? E depois via Kyrios, ou Adonai, que era o Senhor, né? E eles tinham que falar que os Kyrios era o César, porque ou era Jeová ou era César. Essa disputa. Já Jesus falou que não. Ele era o Senhor.
ele era o Quírios ou ele era o Adonai. Né? E ele veio de baixo, não veio de cima. Por isso que os romanos começaram a olhar aquilo ali, né? Por exemplo, o centurião, ele creu em Jesus. Ele viu o que ele fazia,